Meus abençoados irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Marcos, da linda e abençoada Assembleia de Deus, aqui em São Mateus. Tenho em minhas mãos aqui a palavra de Deus e gostaria de compartilhar com vocês de alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22, que tem por título Jesus anda por cima do mar. Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Esse é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que traz algumas lições para todos nós que temos a nossa vida trilhando nos caminhos do Senhor. Nós vemos aqui, logo no começo desse texto, que Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles pegassem o barco e fossem para o outro lado do mar. E Jesus tira um tempo, um período, para ir orar à parte, e enquanto os discípulos estavam no mar, sendo açoitado pelas ondas, e aquelas ondas gigantes, o vento que estava açoitando o barco, trouxe muito medo aos discípulos, mas Jesus, ele vai em direção aos discípulos a fim de confortá-los naquela noite. E uma lição importante que eu entendo nesse texto e quero compartilhar com você, é que algo que me chamou a atenção nesse texto, os discípulos, eles estavam apenas obedecendo uma ordem do Senhor. Eles estavam fazendo aquilo que o Senhor havia dito para que eles fizessem. Em dado momento, eles começaram agora a sofrer uma grande aflição. A primeira coisa que eu preciso que você entenda nesse texto é que mesmo você servindo ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, trilhando nos caminhos do Senhor, estará sujeito a passar por algumas dificuldades na nossa vida. Algumas tempestades, elas virão, mas uma coisa muito importante que eu aprendo com esse texto é que diante das tempestades que nos assolam, que açoitam os nossos barcos, muitas adversidades que vêm sobre a nossa vida, temos que manter a calma porque Jesus está vindo ao nosso encontro. Outra lição que eu aprendo é quando Jesus se aproxima do barco e eles assustados, eles dizem que era um fantasma. Jesus logo se apresenta para eles e diz, não temas, sou eu. E a Bíblia diz que Pedro, ele agora toma a palavra e diz, se és tu, manda que eu vá até aí. Então Jesus falou, vem. Pedro desce do barco e vai caminhar sobre as ondas. E na medida que ele vai caminhar sobre a água, a Bíblia diz que ele começa agora a observar o vento contrário, as ondas gigantes, e isso lhe provocou um grande medo, a ponto dele começar a afundar no meio da sua caminhada. Mas a Bíblia diz que, em dado momento, ele clama para que Jesus o socorra.
E Jesus agora, estendendo a mão, socorre Pedro e coloca Pedro em segurança naquele barco. O que é que eu aprendo com esta palavra e que quero compartilhar com você no dia de hoje? É que mesmo diante das decisões erradas que nós tomamos, mesmo diante das decisões que nós tomamos, passando por alguma dificuldade, o medo faz com que nós tomemos decisões erradas, o segredo é nunca desistir de clamar por Jesus. Nós, muitas das vezes, saltamos do barco na intenção de querer solucionar o nosso problema, mas na medida que a situação sai do controle e nós começamos a afundar, o segredo é clamar por Jesus. Porque todas as vezes que nós clamamos por Jesus, Jesus estará sempre pronto, com as mãos estendidas, para nos trazer de volta para a embarcação. E quando Jesus entra na nossa embarcação, o vento se aquieta, a tempestade se acalma e logo há bonança e o nome do Senhor permanece sendo glorificado. Esta é a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. E o meu desejo é que você seja sempre, em tudo, abençoado, próspero e feliz. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer a vida do nosso ilustre pastor presidente, reverendo Derode Andrade, que é o pastor desta linda e abençoada ADSM. Louvar a Deus pela vida também do nosso coordenador regional, ali da Regional 6, o pastor Betel, que tem nos ensinado muito, e deixar aqui um convite a todos os irmãos, que nós estamos ali na rua Miracatu, número 305, no Recanto Mônica, aonde está o nosso coordenador regional, pastor Betel. Toda terça, quinta e domingo, a partir das 19 horas, nós estamos ali servindo ao Senhor com alegria. Você que deseja e sentir no seu coração de fazer-nos uma visita, você será bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.